Como ser um provedor ou uma provedora com muita saúde financeira? Eu quero falar com você sobre esse assunto agora. Eu sou especialista em educação financeira, eu faço cursos, palestras, sou autor de livros e faço muitas consultorias financeiras, algumas individuais, algumas para casais e até para famílias. Eu tenho notado, após centenas de consultorias financeiras, alguns comportamentos das famílias em relação a essa questão que tem gerado descontrole financeiro. Tem gerado endividamento, tem gerado, inclusive, desgastes no relacionamento. Eu estou falando aqui provisão do homem, da mulher, do marido, da esposa, que trabalha, em alguns casos ambos, e volta e meia nós ouvimos falar por aí que nos casamentos, uma das coisas que geram desgaste são as questões financeiras. E tudo isso tem a ver com o que eu quero compartilhar com você aqui de educação financeira. As pessoas pensam que falar de educação financeira é só falar, faça uma planilhinha, faça uma lista de compra, faça um investimento, tenha um controle financeiro, tenha uma mentalidade milionária. A educação financeira, ela envolve uma série de princípios, de valores, de modelos culturais que você tem, inclusive na sua família, que vão levá-la ao bem-estar financeiro. Essa questão de ser provedor ou provedora é da natureza humana. Deus nos criou assim, para dar o melhor para as pessoas que nós amamos, não é mesmo? Deus criou a família e Ele ensinou o homem e a mulher a cuidar da sua família, a dar o melhor para a sua família. E é por isso que nós fazemos isso. Então isso é ótimo. Isso significa que nós estamos obedecendo um princípio bíblico, um princípio de Deus, né? Se a gente olhar na natureza, a gente vê lá os pássaros, e eles vão lá na natureza, pegam lá o alimento e traz e coloca na boca do filho. Então isso é o princípio da provisão, de você entregar o recurso para a sua família para que ela tenha bem-estar. A gente poder prover, dar o melhor para as pessoas que nós amamos é muito bom. Eu tenho notado que muitos pais e muitas mães estão perdendo a mão. É isso que tem gerado muito descontrole financeiro. Eu diria, de um lado, pela falta de educação financeira de boa parte da sociedade, mas eu diria também que é por questões culturais, questões de valores, de princípios, de um modelo que está sendo colocado para nós e nós estamos absorvendo sem perceber. Eu diria que existe uma diferença muito sutil entre conforto, luxo e ostentação. Vamos dar um exemplo bem básico aqui, né, para a gente tentar diferenciar conforto, luxo e ostentação. Imagine uma pessoa que ela vá trabalhar de ônibus e em casa, e no final de semana, quando ela sai com a família, ela sai de ônibus também, porque eles não têm carro. Bom, a situação financeira melhorou, existe condição e ela compra um carro básico ali que atende completamente. Ter esse carro significa um pouco mais de conforto. Não que andar de ônibus seja desconforto, seja vergonhoso, seja uma situação de fracasso, é importante dizer isso, mas ela conseguiu ter um pouco mais de conforto, você há de entender isso. E aí a situação vai melhorando, a renda aumenta e aí essa família compra um carro melhor, um carro com o dobro do valor, com alguns recursos e tal. Então olha só, o primeiro carro ele dava um certo conforto, o segundo carro dá o conforto com um pouco mais luxo, é um carro mais moderno, tem um ar-condicionado melhor, uma série de características, é um carro mais espaçoso, então começa a ser um luxo. Mas daqui a pouco aquela família ela troca por um carro 3 vezes mais caro ainda, que não vai triplicar o conforto e não vai significar muito mais luxo. Em algumas situações é apenas gastar por consumismo e para mostrar para os outros que tem uma situação supostamente de sucesso. E nem sempre isso é verdade, porque às vezes esse carro comprado é a base do crédito, a base de dívida e a base de preocupação. Então eu quis fazer uma diferenciação, porque na nossa sociedade nós confundimos, e muitos pais e mães, eles confundem essa questão para com seus filhos. Isso aqui vale também muitos cônjuges, o marido em relação a dar o melhor para a esposa e a esposa dar o melhor para o marido. Então existe uma diferença entre você ter um conforto, o luxo e ser ostentação. E uma das coisas que acontece é, na verdade, confundir bem-estar com quantidade de coisas e com consumismo. Vamos dar um exemplo, uma família que tinha uma renda modesta e ela não conseguia ir no final de semana para um restaurante no final de semana, almoçar, jantar, fazer um programa diferente. E aí essa família melhora a situação e ela começa a ir 2 vezes por mês no restaurante. Aí a situação melhora, ela começa a ir 4 vezes por mês no restaurante. Daqui a pouco ela vai sexta, sábado, domingo no restaurante. É muito sutil isso, a questão de bem-estar com quantidade de consumo. Eu não estou falando que você não deva ir para o restaurante. Eu quero deixar bem claro também, como educador financeiro, algumas pessoas ficam assim meio iradas com a educação financeira, como se a educação financeira te obrigasse a fazer alguma coisa. Você não é obrigado a colocar em prática os conceitos da educação financeira. O dinheiro é seu, o recurso é seu, a competência é sua. Então você faz o que você quiser do seu dinheiro.
Quando eu comento aqui, eu dou alguns exemplos, eu estou ilustrando para ensinar as pessoas. Não existe nenhuma crítica a A, B ou C. Onde eu quero chegar? Eu vejo pessoas, pais e mães de família, com seus salários, seja 2, 3, 5, 10, 20, 50, 70, 80. Isso é independente do nível salarial. Por uma série de questões, de um lado, a falta de educação financeira, por outro lado, questões emocionais, questões do seu passado. Por exemplo, eu não tive quando eu era criança, eu passei dificuldade na minha vida com a minha família, então agora eu quero dar o melhor para os meus filhos. Então sim, que eu dê o melhor, mas não necessariamente o melhor. Dar o melhor é dar as coisas mais caras, é dar as coisas sem controle, é não sentar para planejar. Isso que eu quero dizer. E é o que muitos pais e mães estão fazendo. Eles dão, ou seja, a intenção é ótima. Que bom que você é provedor da sua família. Só que às vezes, sem perceber, você está fazendo algo por um modelo cultural que nós temos por aí. E você perde a oportunidade de ter saúde financeira para você e de compartilhar com os seus filhos e com o seu cônjuge um novo modelo de saúde financeira. Em educação financeira, nós dizemos o seguinte: para que haja saúde financeira no ambiente familiar, as questões sobre dinheiro, sobre o uso do dinheiro, sobre gastos, sobre recursos, sobre nossos comportamentos, têm que ser discutidas no ambiente familiar. Todos dentro do ambiente familiar, no devido grau, os cônjuges entre si devem conversar sobre planejamento financeiro, depois eles devem passar para os filhos. Num primeiro momento, como é que você passa a educação financeira para o seu filho? Com os seus comportamentos, com aquilo que você fala no dia a dia. Um pai, uma mãe que fala: não, dinheiro é para gastar, vamos torrar tudo, dinheiro não traz felicidade. Quando você está falando um monte de coisa assim, e ao mesmo tempo você gasta tudo, e o seu filho está percebendo que você não tem o controle, ele está assimilando aquele conceito. Então existe uma grande possibilidade de ele reproduzir isso no futuro. Veja a responsabilidade que nós temos no ambiente familiar. Tudo que eu falo, tudo que eu faço, ele vai ter um impacto no bem-estar da família. E aí tem um impacto em você. Você que é o provedor, a mãe, o pai, você trabalha, você se esforça e você passa um tempo distante da sua família para trazer a sua provisão. E é muito comum as pessoas colocarem que provisão é a questão material. Então você tem que estar sempre o melhor celular para o seu filho, você dá brinquedos, você dá passeio, você dá melhor escola, você dá melhor roupa, você dá tudo isso. Isso vale também para os cônjuges. Então você sempre quer dar o melhor. Mas será que é só dessa provisão que nós precisamos? Existe uma outra provisão muito necessária, que é a provisão afetiva, a provisão de diálogo, de conversa, de relacionamento. Muitos provedores, eles substituem essa provisão, que ela relativamente simples de fazer, não estou falando que é fácil de fazer na rotina, mas você troca essa provisão que é valiosa também por outra provisão. E aí o que vai acontecer? Imagine se em um determinado momento da sua vida você for restringido da sua capacidade de provisão. Vamos pegar dois exemplos aqui. Uma pessoa que tem uma renda de R$6.000 por mês e uma que tem uma renda de R$20.000 por mês. E essa pessoa que tem uma renda de R$6.000 por mês, ela tem um padrão de 5 e ela consegue poupar R$1.000 por mês. Mais os 5.000, ela dá o melhor para sua família, de acordo ali com o seu contexto. Aquela pessoa com um salário de R$20.000 também, ele consegue poupar, é um poupador ainda, né? E ele poupa 10% do salário dele, R$2.000 por mês, e gasta 18. Ele construiu um padrão de vida de 18 para a família dele. Suponha que algum contexto ali ambos percam seus empregos. Eles têm até uma reserva financeira, como nós dizemos aqui, mas não é tão grande ainda. E suponha que, no objetivo de voltar ao mercado de trabalho e não criar uma defasagem financeira na família, gastar toda a reserva, ele acaba aceitando um novo emprego, mas com uma renda menor. Aquela família que tinha renda de R$6.000, ele consegue um emprego para ganhar R$4.500. Lembra que o padrão dele era 5.000. E aquele que ganhava lá os R$20.000 e vivia com 18, ele arrumou um emprego para ganhar R$16.000. Então você nota que logo de cara vai haver a necessidade de reduzir o padrão de vida, de haver alguns cortes. E o que acontece? Por menor que seja o corte, isso vai gerar um incômodo na família. Reduzir o plano da Netflix, cortar Spotify,
cortar a academia, qualquer outras coisas. Você vai haver necessidade de algum tipo de corte. Vai gerar um desconforto, porque nós nos acostumamos com o conforto, e é muito bom isso. Só que nós temos que aprender a lidar com os altos e baixos da nossa vida. E isso é um papel de um provedor, de uma provedora. Considerar essa questão. Sempre isso me vem, sempre que eu falo de educação financeira, me vem questões bíblicas, né, para abordar isso. Então o apóstolo Paulo, ele fala, eu sei viver no muito e no pouco. E tem pessoas que têm uma grande dificuldade de viver no pouco, de fazer uma restrição, de fazer uma economia, de fazer um controle. E aí porque foi colocado na cabeça, né? Não, que você merece o melhor, você tem que desfrutar e assim por diante. Não, a educação financeira te ensina a ter o equilíbrio. E é saudável que você se restringe em alguns momentos. Não é porque eu tenho o desejo de ir para o restaurante todo final de semana que eu vá. Eu falo, não, hoje eu não vou. E muitos outros desejos. A gente não consegue suprir todos os nossos desejos. Nós estamos numa sociedade onde diariamente nós somos estimulados a consumir, a atender os nossos desejos e nossos prazeres, mas nós não podemos ter tudo. E aí onde entra o provedor? O provedor é aquele que gera o dinheiro para a família. E se ele não tiver essa consciência, eu tenho notado que muitos provedores têm tido uma enorme dificuldade de fazer essa reflexão no ambiente familiar. Existe uma questão, você vai envelhecer, eu não sei a sua idade hoje, mas você vai envelhecer, vai chegar um momento que vai diminuir o seu ritmo. Portanto, sempre é bom você guardar um pouco de dinheiro, um pouco de recurso. Nós sabemos numa sociedade que está envelhecendo que as pessoas praticamente não estão se preparando para a aposentadoria. E a aposentadoria do governo, ela não vai suprir a necessidade da população. Aqui a gente está indo para uma visão muito mais ampla da saúde financeira e da provisão. E quando você faz isso para você e para o seu cônjuge, você vai ensinar o seu filho também. Olha, o meu pai lá, quando eu era criança, quando eu era adolescente, ele sempre falava que tinha que economizar, que tinha que se preparar para o futuro, que tinha que ter uma reserva financeira. Então, olha só, de um lado, lá no início da nossa conversa, eu coloquei que a gente coloca hábitos inadequados no nosso filho, quando a gente é consumista, quando a gente dá tudo, mas por outro lado, quando eu tenho uma atuação mais parcimoniosa, mais controlada, mais consciente e a partir do diálogo, isso também vai passar para os seus filhos. E quando os seus filhos se casarem, ele vai reproduzir esse modelo. Por isso que eu acredito que a educação financeira, ela tem um poder social muito transformador. E existe um outro agravante. Você é o provedor, você não tem esse controle, você começa a dar tudo para a família e daqui a pouco estoura o orçamento. Daí vem uma coisinha para te ajudar, é lógico, o crédito. Você começa a usar o cartão de crédito, você começa a usar o consignado, você começa a usar o cheque especial e aí a coisa desanda mais ainda. É aí que vai surgir o seu estresse, a sua falta de concentração no trabalho, o seu distanciamento da sua vida espiritual. Muitas coisas vão acontecendo na sua vida, no nível físico, mental e espiritual. É possível você trabalhar em favor do bem-estar da sua família, do seu bem-estar e da sua família também. E isso tem a ver com a revisão dos nossos comportamentos. Tem pessoas que agem como se o dinheiro fosse um recurso infinito, e o recurso tem fim. Independente do quanto você ganha, seja 5, 10, 20, 30, 80, 100, se você não tiver um controle e uma organização, ele vai acabar e vai fazer você estourar o orçamento. E volto a repetir, quantidade de coisas não é conforto, não é qualidade de vida necessariamente. Quantos e quantos casais já fizeram consultoria financeira comigo, ou participaram de cursos e falaram depois de um tempo, puxa, depois que nós aprendemos educação financeira, começamos a colocar em prática, olha só, Júlio, nós melhoramos a nossa vida financeira, pagamos dívidas, estamos comprando a nossa casa, mas além disso, o nosso relacionamento ficou muito melhor. Às vezes eu sou surpreendido com mensagens que chegam até mim de pessoas que já estiveram comigo há muito tempo e elas mandam seus relatos de alegria, de satisfação e de gratidão por ter aprendido educação financeira. Então eu quero te trazer algo aqui, eu quero compartilhar, é que você leve isso em consideração. Você pode dar o melhor para sua família mantendo a sua saúde financeira. E mais do que isso, você pode dar o melhor para sua família do ponto de vista material, mas também do ponto de vista relacional, emocional, espiritual, social. Hoje nós vemos que existem muitas questões na sociedade delicadas, né? A questão de carência das pessoas, de agressividade, casamentos com muita briga, briga daqui, briga dali,
as pessoas no trânsito nervosas, disputando, um achando que é melhor do que o outro, porque tem um carro melhor. Todas essas coisas têm a ver com a falta de valores e de princípios que a gente aprende onde? Primeiro no ambiente familiar. Não é a escola que vai passar isso. Quero te estimular a valorizar a educação financeira para a sua família. Para você como trabalhador, como trabalhadora, como pai, como mãe e até como filho que muitas vezes está provisionando os seus pais, mas existe o bom senso. Eu tenho que pôr limites, tenho que pôr regras, tenho que fazer um planejamento, eu tenho que sim fazer contas, eu tenho que saber dizer não para os meus desejos, eu preciso saber dizer não para que os estímulos que as pessoas querem colocar na minha mente. Eu preciso saber pôr limite para o que a propaganda, a televisão, a internet, ela diz por aí para que eu faça com o meu dinheiro. Eu tenho que ter autonomia para tomar essa decisão. Eu não vou deixar de acessar a sociedade, os meios de comunicação, mas eu preciso ter um posicionamento bem claro. A responsabilidade por o bem-estar financeiro da família, ele passa essencialmente pelo provedor. O provedor, ele compartilha, mas também ensina a administrar. Não é entregar tudo para as pessoas que você ama e falar, não, eu já fiz a minha parte, estou dando o melhor. Pare para refletir e veja se realmente isso está te trazendo bem-estar no momento e no longo prazo. E mais do que isso, também para o que está sendo passado para os seus filhos. Então eu estimulo você a ler livros, a fazer cursos, a participar de palestras que falem de educação financeira com essa visão mais abrangente, que vai além de fazer contas, fazer cálculo e fazer investimento. Se você tem interesse de aprender a educação financeira de maneira muito ampla, que envolva todas as áreas da nossa vida, nós podemos conversar em algum momento, eu vou entender a sua realidade e eu vou te dizer de que forma eu posso compartilhar todo esse meu conhecimento que eu tenho tido nos últimos anos. Eu estou à sua disposição aqui, mas não deixe de valorizar a educação financeira. Um grande abraço e sucesso para você e para a sua família.